coisa para falar é que hoje, né, na data de 7 de maio de 1972, nasceu meu professor, um dos meus professores que faleceu e foi um grande pioneiro aí de órgãos artificiais, foi o Dr. Nozé, Enrico Nozé, né? Ele, aqui está dizendo o último ano, mas na verdade já faz mais tempo, ele morreu com 79 anos, né, lá em Houston, nos Estados Unidos, depois de lutar com câncer de cólon, né? Bom, falando um pouquinho do laboratório, a gente tem essas três principais áreas, as principais linhas de pesquisa, né? Órgãos artificiais, simulação computacional e engenharia. Deixa eu liberar aqui para alguém que está querendo participar, permitir. Seja bem-vindo aí, Wesley. Estamos fazendo uma introdução rapidinha do laboratório. Essa segunda linha é de simulação computacional e engenharia e a parte de biomateriais e aplicações, né? Dentro de tudo isso aí, a gente vai falar desses temas que são temas que estão relacionados a essas três principais linhas, né? Coração artificial, dispositivo de assistência vestibular, sistemas de controle, atuadores de motores brushless, simulação computacional de dinâmica dos fluidos, predição de hemólise, um pouco sobre biomateriais, um pouco sobre usinagem, né, processos de fabricação desses materiais, e sobre tribologia. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse aqui é uma foto lá do Caracol, lá do Instituto Federal, uma foto que eu acho bem bonita. Vamos ver. Eu acho que eu já perdi a minha gravação aqui. Nessas de trocar a janela. Eu tô gravando aqui. Perdi a gravação. Está gravando aí, Bruno? Tô gravando. Eu vou então desencanar de pensar na gravação. Não sei porque quando troca a janela aqui, ele some. Bom, se a gente for ver aqui o laboratório de bioengenharia e biomateriais, né, pegar essas três principais linhas, vai ter alguns temas que ainda são temas genéricos, assim, dentro de cada uma, mas também interagindo com outras áreas, né? Então, a primeira parte de controle, a gente tem linhas de pesquisa para sistemas supervisórios, que acho que é o que o Bruno trabalhou, aí vem trabalhando, a parte de atuadores e a parte de tecnologia assistiva, que também estão relacionadas à bioengenharia computacional, a parte de computação mesmo, né? Dentro dessa parte a gente tem redes neurais artificiais, algoritmos de detecção, estudos de detecção de eletrocardiograma, desculpa, e a parte de simulação de escoamento. Já a parte de biomateriais, que acaba sendo paralelo a isso aqui, eu vou entrando e vou permitindo as pessoas poder participar. Bom, então tem a parte de microusinagem, fabricação de baterias e tribologia. Né? Aqui tem alguns colegas, alguns alunos, ex-alunos e colegas aí trabalhando, cada um nessas áreas. Nossa, para mim ficar trocando aqui, a hora vai dar um tilt na cabeça. Mas bom, né? Vamos lá, uma hora eu acostumo. Então, aqui na parte de controle a gente tem principalmente o Tarcísio, o Breno, o José Ricardo. Na parte de redes neurais e programa, o Marcelo, a Miriam. Na parte de simulação de escoamento, né, Professional Fluid Dynamics, dinâmica dos fluidos computacional, tem o Guilherme, o Luciano, o Eric, a Mariana, que vem trabalhando com isso. Tecnologia assistiva, praticamente a Raquel e o Bruno. A parte de usinagem e processos, o Joaquim, o Misael. Deixa eu ver algumas pessoas lá. Não, são mensagens. Bom, vamos continuar. Rogério trabalhou com atuadores, a Ana e a Natália trabalham com materiais e baterias, principalmente esses projetos novos assim, que estão surgindo no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe. A Rosa no INPE, a Pamela, o Rafael, o Rodrigo, o Zé Luiz Biomateriais, o Almir, Antônio, Araque, Brielle, Michele em Tribologia. Vamos lá.
primeiro, assim, como que surgiu, né? Como que eu comecei a trabalhar nessa área. Mais ou menos em 2003 eu comecei a fazer iniciação científica, depois entrei no mestrado, para trabalhar com dispositivos de assistência ventricular, né? Basicamente, a ideia que a gente tem de coração artificial é uma ideia muitas vezes levado por conta de ficção científica, né? A gente pensa em coração artificial, vem várias referências aí, tanto de livros quanto de filmes. E naquela época, assim, quando eu entrei, o que já existia eram duas gerações de dispositivos de assistência ventricular, né? Corações artificiais. E nenhum deles ali já o pessoal ainda estava defendendo que exclusivamente o coração artificial deve fazer a substituição completa do coração natural, né? Não necessariamente você deve tirar o coração natural e pôr um artificial. Você pode manter o coração natural e botar um DAV, um dispositivo de assistência, que vai ajudar o coração simplesmente. E que ele pode ajudar o lado esquerdo, pode ajudar só o lado direito do coração, ou pode ajudar os dois lados, né? Então, a primeira geração são esses dispositivos pulsáteis, né? Então, no Brasil, aqui, no começo do século XXI, a gente tinha um dispositivo do Dr. Aron Andrade, que também foi meu professor, também é meu professor, meu colega, né? O coração artificial auxiliar do Instituto de Antipasamento e Cardiologia, o DAV do INCOR, o pessoal da Braille Biomédica também faleceu recentemente, né? Braille, era um gênio aí, um dos pioneiros, assim como o Aron, assim como o pessoal do INCOR, e um outro aqui do INCOR de Curitiba, lá do Dr. Brusley. Então tinha esses pulsáteis e essas bombas axiais. E na época não se pensava em fazer, pelo menos no Brasil, não se pensava em fazer bomba centrífuga, que foi basicamente o que a gente fez, né? Então as ideias prévias era evitar que você tivesse motor com eixo, tivesse problemas de vazamento de sangue no eixo, né, uma característica bem mecânica, e a gente propôs de fazer, olha, mancais cerâmicos, utilizar titânio, fazer um tamanho reduzido, né. Na época, esses dispositivos de segunda e terceira geração vieram para suplantar esse tipo de problema. Quando você tem atuadores não portáteis, né? Ou melhor, esses são portáteis, mas eles não são implantáveis, né? Não dá para você implantar essa mochila dentro desse paciente. E aqui a gente tem um exemplo legal, ó, de dispositivos de assistência ventricular esquerda, dispositivos de assistência ventricular direita e biventricular, né? Os dois ventrículos aqui. Então não dava para implantar isso aqui. Embora você tenha uma certa mobilidade, dá uma qualidade de vida para o paciente, você ainda tem esse problema aqui, ó, de você ter fios passando pelo corpo do paciente, né? E a ideia já naquela época era fazer algo totalmente implantável, tá fechado lá dentro, você tem controlador, atuador, tudo implantado dentro do paciente e carrega essa bateria através da... Bom, então surgiu esse projeto aqui da bomba centrífuga implantável, lá em 2006, acho que ano que vem vai fazer 15 anos, né? Foi um estágio que eu passei lá na Vila Jovem Medicine com esse professor, que hoje faria, acho que 88 anos, né? Pela conta aqui de cabeça, depois eu está certo. Mas basicamente uma bomba centrífuga com ímã interno, né? Toda essa parte do rotor aqui gira, então o sangue entra por essa entrada superior, sai por essa inferior. Isso aqui gira como? Você tem um mancal inferior um eixo cerâmico, um mancal superior com eixo cerâmico. Conforme essa bomba gira aqui, ó, conforme você tem um motor externo girando, você tem um acoplamento magnético. Basicamente tem alguns detalhes aqui, principalmente de originalidade. Depois eu posso disponibilizar esses slides aqui, justamente para as pessoas pegarem os artigos, patente e tal, se quiserem estudar. Dentro dos temas que a gente falou, ali começou a surgir também a questão de pesquisar o controle desse motor, né? O controle tanto de construção de motores, como de controle dos motores, porque simplesmente
qualquer alteração na rotação dessa bomba altera os parâmetros fisiológicos dos pacientes. Então começamos a desenvolver junto com o pessoal lá do gesso e tal, técnicas de controle, testando no simulador, eles têm um simulador muito interessante lá no Instituto de Patamento de Cardiologia, a parte de customização para cada paciente, flexibilidade de operação, controle local, e um dos alunos aí, o Marcelo, começou a trabalhar com redes neurais artificiais, né, terminou o mestrado dele, também tem alguns artigos aqui disponíveis. Bom, o que é interessante? Uma das coisas, um dos fatores que dificulta, né, a nacionalização dessa tecnologia é justamente a parte de motores. A gente vê o pessoal fazer praticamente comprar motores suíços, motores importados, né, que custam caro. E uma das coisas que a gente também trabalhou aí foi na nacionalização dessa tecnologia, né? O Rogério também fez um mestrado desenvolvendo, né, fez simulação de campos eletromagnéticos, da construção das bobinas, tal. Você vê as bobinas na parte de baixo da bomba. Aqui dá para ver as bobinas com o rotor girando, né? E fazer um projeto de motor que seja durável, que seja confiável, e a parte de modelagem também dos sistemas dinâmicos, né? Dentro de modelagem computacional, essa daqui é uma das que foram feitas, a gente também tem toda uma linha de pesquisa aí, que alguns alunos que hoje em dia o Fuentes foi para a França, o Tata foi para o Japão, né? E a Mariana fez mestrado nisso, o Tata também fez mestrado nisso, e a gente tem um grande colega, o professor Guilherme, lá da Universidade Federal de Pernambuco, e também trabalham, todos eles aí trabalham com essa parte de simulação de dinâmica dos fluidos, né? Basicamente usam softwares que a gente mais usou nesse período foi justamente o Ansys, né? Tanto o Fluent como outros assim pode usar aí os OpenFlow da vida, tal. A gente não trabalhou muito com eles, né? Tinha um colega também falecido, Pedro, também é importante lembrar dele, ele também trabalhou com CFD. Mas basicamente a ideia é você estudar a interação do fluido com a bomba, né? E checar se essa bomba ela está só bombeando sangue ou se ela também está destruindo. Se ela estiver causando danos para o sangue, vai ser uma boa terapia para o paciente, né? Então aqui tem vários exemplos das malhas que são criadas, diferentes modelos de bombas, né? Essa aqui é a bomba lá do mestrado, essa daqui já é a bomba que a gente usou no mestrado do Joaquim, né? Então, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver, por exemplo, a distribuição de pressão, a gente consegue ver a distribuição de tensão nas paredes e com isso testar se isso vai ter esse dano, né? O principal dano aí que a gente checa do sangue é a hemólise, né? A quebra das hemácias, das células vermelhas, né, do sangue. Uma outra que a gente pode checar também é a trombogênese, né? Se o escoamento for muito baixo, o sangue fica muito parado ali, a gente também vai ter problemas com escoamento, né? Mas só que não por estar trabalhando numa velocidade alta, numa pressão alta, numa tensão de cisalhamento alta, mas sim por estar numa zona de recirculação, criando ali uma velocidade muito baixa que pode ser propenso para a criação de trombos dentro da bomba. Então, dentro dessa pesquisa aqui, tem essa parte aqui, o Wesley foi um dos que entrou aí, eu tenho que agradecer o Wesley que ajudou muito nessa parte aqui, é lá no ICB, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, né, que a gente fez os ensaios de hemólise. Então, além da gente simular no computador, a gente também consegue fazer a velocimetria de imagens de partícula. Essa foto aqui mostra um PIV, né, que foi feito no MATLAB e com uma câmera. Basicamente, você tem o escoamento passando aqui na bomba, nesse sentido, e você consegue pegar uma câmera aqui. Se você coloca um plano de laser, você consegue iluminar só um plano de partículas, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, né?
Você pode usar também ou um laser pulsado, ou um estroboscópio, né? E fica bonito assim, aqui o plano do laser cortando a bomba. E além de você fazer essa parte de simulação, você consegue validar o seu modelo matemático para saber mesmo o quanto você está sendo preciso nessa predição. Bom, fora isso, toda a construção dessas bombas tem uma linha grande de biomateriais, desde impressora 3D, aqui eu estou todo feliz com a impressora, e hoje eu vi uma notícia muito interessante de um menino do ensino médio que construiu a impressorinha dele na casa dele, está imprimindo face shield, né, máscaras de proteção para o pessoal da equipe médica, né, contra a Covid, né, para se proteger da Covid. Pô, eu todo aqui empolgado nessa foto animadão, compramos uma impressora 3D. Poxa, o menino construiu a dele, né? Acho muito, muito mais legal você construir, mas a gente não, a gente comprou a nossa. E é uma impressora relativamente simples, né? No grupo tem alguns colegas que têm impressoras boas e que você consegue trabalhar aí com modelos de todo tipo. Então, de novo, tanto a hemólise quanto a trombogênese, tanto a quebra das hemácias por trauma mecânico, quanto a formação de trombos, coisas que acontecem normalmente nesse momento dentro do meu corpo, está formando trombo em algum lugar, né? Tem alguma hemácia sendo destruída, só que o que a gente não quer é que tenha uma bomba, um dispositivo que aumente isso, né? Tem que ser dentro de um nível fisiológico, certo? Então tem toda a parte da construção mecânica da bomba, esses mancais de cerâmica, e a parte de tribologia, né? Atrito e desgaste. E também outros processos que a gente tem usado e tem estudado recentemente de tratamento superficial do titânio, basicamente, que a gente usa. Tá? E é isso, eu acho que falei um pouquinho de cada projeto, botei no final do turno Zé aqui rindo, porque era um grande amigo e essa era a forma mais comum de você ver o professor dele, e aqui agradecer a alguns colegas, espero que aqueles que têm ficado de fora não fiquem tristes, é um pouco antigo esse quadro aqui, né? Esse laboratório já cresceu mais que isso, está faltando principalmente os alunos novos, mas a gente pode agora abrir para conversar e vou interromper aqui o compartilhamento, vou entrar, pessoal, fica à vontade aí para falar. Quem gostaria de falar primeiro aí? Bruno, você foi um dos idealizadores aí da ideia da gente fazer. Você falou, começa como se fosse uma aula, e depois a gente abre para conversar. Eu acho que agora chegou a hora de abrir para conversar. Manda ver, Bruno. Olá, boa noite a todos os presentes. Fico feliz por essa apresentação. Eu pedi pro professor Bock fazer uma aula magna. Ele falou, mas como é que eu vou fazer uma aula magna? Basta você falar sobre o que você sabe. Tipo, o professor Bock é uma grande referência na área de bioengenharia no Brasil. E aí, enquanto eu falo com meus colegas, eu falo, ele aprendeu a tocar guitarra com o Jimi Hendrix, com o Dr. Nossé. E do Brasil ele aprendeu a tocar piano com o Beethoven, que é o Aron. Tipo, são unanimidades na área, né? Então... Só falta aprender a tocar guitarra mesmo e piano, né? Fazendo essa analogia aí. Bom, entrou mais um pessoal aí, eu tô vendo Guto, não sei, se quiser participar, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí, pessoal. Henrique, o Henrique falou o seguinte, acho que a gente pode falar dos projetos futuros. Acho que sim, eu não sei, acho que o primeiro projeto futuro que a gente pode falar, já que ele levantou aí, é justamente esse projeto do Fonif, que a gente começou como uma chamada simples da Pró-Reitoria de Pesquisa do Instituto Federal de São Paulo, e a gente apresentou lá um projeto, né, pedindo verba para a gente poder construir o equipamento que foi feito no mestrado. Henrique, você quer falar um pouquinho, quer explicar melhor um pouco aí, se você quiser abrir um slide aí também, fica à vontade. Eu fui aluno de mestrado, né? Terminei meu mestrado no Instituto Federal de São Paulo, sob orientação do professor Valdecir Paula Lima, com orientação do professor Wagner, que é professor lá do Instituto Federal de Itapetininga.
que me ajudaram ali com o laboratório de química, tudo para desenvolver dentro das limitações que a gente teve, né, de materiais, de recursos humanos e tudo mais, a gente conseguiu fazer alguma coisa relacionada à detecção de proteína C reativa por sinal bioelétrico. Então, por meio de um biosensor, similar àquilo que a gente encontra no mercado para medição de glicemia de paciente diabético, por tirar reagente e similares, né, de outros parâmetros fisiológicos também. Então, a proteína C reativa ela é uma proteína clássica, né, o principal marcador de nível de inflamação e de infecção de qualquer fonte, né, de qualquer origem. Então, desde o indivíduo que praticou exercício físico em alta intensidade, desde o sujeito que tem alguma patologia crônica, como obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, entre outros. E agora, como visto, a própria Covid-19 mostra que tem uma implicação bastante elevada na proteína C reativa, né? Então, está sendo considerado agora um dos marcadores de nível de infecção desses pacientes com Covid-19. Mas a premissa era que a gente tinha lá todo um porquê desenvolveu a pesquisa, né, no mestrado. Então, pensando que a dosagem da proteína C reativa, você tem a coleta de sangue convencional. Então, você faz uma pulsão venosa, né, faz uma coleta simples. Isso vai para um laboratório de análises clínicas e tem toda uma logística complexa de alto custo. Cada exame, cada um exame que você faz de proteína C reativa custa em média R$45. Então não é uma coisa tão acessível para todo mundo, né? Então a gente pensou em tentar desenvolver alguma coisa relacionada a tirar reagente que barateie o custo e também sai o resultado na hora, né? Em tempo real, sem precisar de várias horas do laboratório mandar. Então, aí tem toda uma explicação em cima da fisiologia do exercício, como eu falei para vocês e tal. Então, nossa proposta foi obter o sinal bioelétrico da proteína C reativa por meio da interação dessa proteína do sangue com um reagente chamado MPC, né, pela sigla, que é o 2-metil-acriloioxietilfosforilucolina. Então, ele é um biomaterial que contém uma proteína de ancoramento da proteína C reativa. E como ele tem um grupo fosfato, toda vez que a proteína C reativa ancora nessa fosforilucolina desse biomaterial, ele quebra a ligação fosfagênica, liberando energia, né? Então, a gente teve essa premissa de fazer o equipamento, ele deu alguns resultados com relação à detecção, mas a gente não conseguiu validar, né? A gente só conseguiu detectar, até porque o nosso método foi bastante artesanal, não foi nada tão sofisticado. A gente usou Arduino, né, que é um modelo de prototipagem. Então, agora, com esse novo projeto, né, essa nova possibilidade via Conif de, eventualmente, esperamos que libere uma bolsa, né, libere verba para a gente conseguir dar continuidade nessa pesquisa, a gente consiga, de fato, agora desenvolver um equipamento que seja aplicável, inclusive, nesses casos dos pacientes com Covid-19. E aí, a justificativa que a gente tem, que é uma justificativa, vamos dizer assim, bastante honesta, né, bastante honesta mesmo, não é só para fazer o nosso ego inflar, nem nada do tipo, mas é uma coisa honesta mesmo, que é o seguinte: da mesma forma que o equipamento de medição de glicemia foi um marco para a saúde dos diabéticos e para a saúde pública, esse equipamento também vai ser. Então, pensa, você tem na literatura mostrando a importância do equipamento de medição de glicemia para o diabético, porque em vez do diabético ficar toda hora indo no posto de saúde só para medir a glicemia e ocupar a fila de outros atendimentos, né, ficar lotando os postos de saúde, ele se automonitora, ele se autogere em casa, né? Inclusive hoje você tem tecnologia que vai para a nuvem, né? As petições em casa vai para a nuvem, isso tem uma tecnologia que vai para o médico e o médico já está sabendo o que está acontecendo e tudo bem. Então, se a gente pensar da mesma forma que hoje, pensando em quarentena, pensando em resguardo da saúde e da segurança das pessoas, por conta da restrição da circulação, e, vamos dizer assim, o que se pensa é guardar as pessoas em casa e só vão para o hospital, só vão para um pronto-socorro, só vão procurar ajuda médica quando tem sintoma grave.
né? E aí sim você vai fazer uma triagem, você vai fazer uma testagem, né? A gente tem falta de teste para Covid-19, para diagnóstico de Covid-19, então dentro desse contexto é melhor ficar em casa e o cara se automonitorar nos seus sintomas. Acontece que sintoma é uma coisa subjetiva, e a gente está vendo casos de mortes, né, de óbitos, por pessoas assintomáticas, ou seja, sem sintoma. Né? De repente o cara tem uma morte súbita em casa, sem sintoma nenhum de Covid, e quando vai depois de muitas e muitas horas depois fazer o teste no corpo, quando tem, né, teste no corpo, está verificando que teve Covid-19. Então, o que acontece? Para a gente evitar essa coisa subjetiva, né, de sintomas apenas, se o sujeito faz um automonitoramento em casa da proteína C reativa, junto com sintomas também, evidentemente, mas a proteína C reativa é um marcador objetivo de infecção, é um marcador objetivo de inflamação, esse sujeito está se autogerindo, e aí quando valores de proteína C reativa chegarem em valores críticos, ele vai para a triagem da emergência lá e vai ser tratado. É muito melhor do que você ficar na expectativa só dos sintomas, que vai ser uma coisa subjetiva. Né? Acho que a minha fala se encerraria por aí, Bob. Legal, Henrique, obrigado. Eu acho que só para concluir essa conversa, a gente aqui não quer nenhum tipo de alarmismo, a gente não quer nenhum tipo de, olha, nós inventamos um negócio maravilhoso aqui, não, pelo contrário, né? Ser mais uma ferramenta, mais uma forma de ajudar na triagem, né? Se você ter, assim como com o oxímetro, e aqui depois até quero passar para Chantal, que é uma aluna que está estudando parâmetros fisiológicos, o projeto de IC dela é para medição de gatos, né? Construção de aparelhos aí para medição de gato, utilizando EEG, utilizando microcontrolador dedicado para isso, mas uma das ideias era o oxímetro, né, Chantal? E a mesma coisa, assim como o oxímetro pode ajudar nessa triagem do paciente que, olha, ele está ficando mais grave, ele está, né, ele tá com uma saturação de oxigênio abaixo de 94, 93. Então, poxa, é para o cara correr para o hospital, agora é a hora, né? Não é para o cara ir quando ele está se sentindo bem, mas existe a hipóxia assintomática. A pessoa está mesmo com uma concentração baixa de oxigênio no sangue e não está sentindo. Por quê? Porque eu até vi uma série de explicações interessantes aí do pessoal explicando justamente a complacência do pulmão. Às vezes a pessoa está conseguindo liberar o gás carbônico e não está conseguindo sentir esse sintoma, né? Não está conseguindo ter essa noção de que ela está em hipóxia. Então, do mesmo jeito, esse projeto também pode ajudar nisso, né, Henrique? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, que um colega, o Wesley, lá do SB, ele fez uma pergunta, assim, tem uma pergunta agora, uma pergunta técnica. Como anda o financiamento para o tipo de projeto de vocês atualmente? Minha pergunta vai no sentido de que frente a cortes na ciência de modo geral, é sabido de áreas de ponta não estão sendo incentivadas. Não me parece ser um objetivo atual. Queria saber como vocês estão fazendo nesse sentido. Bom, Henrique, desculpa, Wesley, o que a gente tem feito, né, é buscado todo tipo de projeto, né, mandar projeto. A gente tem atualmente um projeto com a CAPES, um projeto de tecnologia assistiva, que é a aplicação de sistemas de controle supervisório em tecnologia assistiva, né, muito do projeto do Bruno e do projeto da Raquel, a gente tem aplicado nisso, e o projeto acabava ano passado. Então a gente, basicamente, o que a gente fez foi pedir uma prorrogação para conseguir terminar o projeto e concluir a utilização de recursos, né? A gente não sabe o que está sendo cortado assim, porque talvez nosso laboratório é pequeno, o Instituto Federal seja ainda muito pequeno do ponto de vista em pesquisa. Mas a gente teve vários projetos negados, desde projeto de bolsa de produtividade a projetos pequenos, assim, projetos que estavam bem consistentes e foram negados. Eu acho que, em parte, a gente está sentindo mais de uma forma indireta. Por quê? Porque você corta recurso, o pessoal vai escolher os melhores projetos. De repente, os nossos projetos não eram os melhores
não foram aprovados. Num outro cenário, que tivesse mais verba, projetos como os nossos, que de repente talvez não fossem os melhores, mas estavam ali competitivos, teriam esse tipo de financiamento. Acho que a gente está sentindo mais de uma forma indireta, viu, Wesley? Eu acho que talvez a nossa área de pesquisa não seja uma área tão de ponta como você pôs aí, então talvez eu não seja a melhor pessoa para falar. Talvez um cara que está desenvolvendo coisa de segurança, né, de repente um tema ou outro está sendo mais de ponta ali e está sentindo mais. Para nós, lá do Instituto Federal, a gente nunca teve uma verba fixa para pesquisa. O que a gente tem fixo é de bolsas de iniciação científica e de mestrado, e sim, foram cortados. Tem um aluno nosso aí, o Zé Luiz, demorou um tempão para conseguir. Ele estava com a bolsa aprovada, acho que desde agosto, setembro, aí cortaram a bolsa de mestrado dele, aí voltou, aí ficou numa enrolação danada. Agora, abril, parece que ele conseguiu receber a bolsa. É bastante tempo, né? A gente está sentindo sim os cortes, e parte dessa toda essa atitude aí da Marcha pela Ciência é justamente para isso, né? Deixa eu ler aqui. Marcelo, quer falar? Acho que é melhor. Fala aí, Marcelo. Não, eu queria fazer essa pergunta mesmo. Você parece que está fazendo uma reflexão aí, né, sobre os projetos que a gente consegue aprovar, que não consegue aprovar, os últimos que a gente não conseguiu aprovar, né? Talvez uma pergunta aí para fazer você falar mais um pouquinho, né? Assim, você conseguiu, ou nós conseguimos, né, aprovar projetos agora por causa da Covid que a gente não conseguiu, que a gente não conseguiria aprovar o ano passado, por exemplo? E será que isso é um fiozinho de esperança para que a ciência seja levada um pouquinho mais a sério e a gente consiga mais recursos nos próximos meses e anos aí por causa do problema que a gente está tendo, né? Não, não falando que bom que 8 mil pessoas morreram, né? Não falando isso, mas assim, que bom que foi enfrentada, ou que bom que os negacionistas foram enfrentados de uma forma tão rápida, tão Contundente. emergente, que agora eles vão valorizar um pouquinho mais a ciência, né? Que agora a classe política vai valorizar um pouquinho mais a ciência. Eu acho que o Marcelo tá Poxa, subestimando o então, poder do quer falar, negacionismo. Bruno? Não, acho que ele tá subestimando o poder da negação. Também Talvez, acho. talvez. Também acho. Eu acho que a gente tem aí uma grande crise mundial, não só no Brasil, né, que foi o que aconteceu em outras pandemias aí da história. Então a gente, sei lá, a gente tem que se preparar para o pior, a gente tem que fazer de tudo. Eu acho que essa ação mesmo da marcha pela ciência é a gente não se calar, mas assim, é difícil ser, eu acho que está sendo difícil ser otimista, porque a gente sabe que a economia já está sentindo e que, né, não é muito, pelo menos não é a bandeira do atual governo a defesa da pesquisa, a defesa da ciência, né? Talvez se um dia for, né, nesse governo ou de outro, talvez seja uma prioridade, mas o que a gente, pelo menos o que a gente vê, o próprio governo quando fala não é uma prioridade, né? Uh, Wesley, eu acho que eu vou ler sua pergunta aqui também, que é uma pergunta interessante. Aí acho que o Henrique pode concluir aí, Henrique. Acho que era legal ficar registrado, né? A pergunta do Wesley, primeiro ele falou que não está entrando no microfone, porque acho que onde ele está fazendo barulho, então ele não quer estragar a gravação. Mas ele falou o seguinte, né? Que assim, muita gente acaba confundindo a proteína C reativa, que a gente bota como sigla PCR, né, com a RT-PCR, que é Real Time, é o teste de reação em cadeia de polimerase, PCR, Real Time, né, em tempo real. E se isso é usado como uma ideia de tipo, substituir o diagnóstico. Né? Henrique, quer falar um pouquinho aí? Então, até como eu já estava conversando pelo próprio chat, né, o RT-PCR, na verdade, é a reação de cadeia de polimerase, que é usado como uma investigação de expressão gênica, né, de várias situações, inclusive atividades virais,
No caso, também está sendo aplicado para diagnóstico de Covid-19, porque o Covid-19 tem a sua própria expressão gênica. Então, se você faz um teste de reação em cadeia de polimerase, você está vendo a expressão gênica especificamente daquele vírus que você está investigando. Então, a reação em cadeia de polimerase, que a sigla é RT-PCR, então é usado para diagnóstico. A PCR, que a gente fala aqui em português, que é a proteína C reativa, é a proteína do resultado de um processo de inflamação e de infecção. Então, na verdade, assim, como que eu posso explicar? A proteína C reativa, toda vez que seu corpo tem uma agressão, tal, beleza, você vai ter uma inflamação ou você vai ter uma infecção, vai elevar esse marcador no seu sangue, certo? Ele é o principal marcador de infecção, de inflamação no seu corpo. Aí o que vai acontecer? Significa que você vai ficar doente porque você está com a proteína C reativa? Quem está com a proteína C reativa mais alta automaticamente é doente? Não, ele é um marcador inespecífico. Ele está mostrando que o seu corpo está sendo agredido de alguma forma. Seja por vírus, bactéria, parasita, ou seja por ter feito exercício físico intenso, por exemplo. Que não necessariamente vai levar a um processo de adoecimento. Talvez sim, talvez não. Mas ele está mostrando que tem um marcador de infecção já aumentado. Isso acontece em qualquer atividade viral também. Né? Todas as atividades virais vêm acompanhadas de elevação da proteína C reativa. E pelos artigos últimos que estão saindo sobre o Covid-19, saiu um artigo recentemente, acho que mandei até para o BOC, mandei para o grupo, alguma coisa assim, né, BOC? Mostrando os marcadores que um grupo chinês tem. Eu mandei para o grupo. Bem interessante aí. Quem quiser, a gente pode repassar. Sim, pegaram casos diagnosticados e compararam o nível de agravamento, aqueles que eram mais medianos e aqueles que eram mais severos, né? E aí verificaram marcadores hematológicos, ou seja, fizeram coleta de sangue e verificaram marcadores do sangue. E o que chamou bastante atenção, que ficou um ponto muito fora da curva, foi a proteína C reativa. Então, assim, só para você ter uma noção de valores, tá? De unidades. Em estado normal, a população saudável ficaria por volta de 0,8 até 1 miligramas por litro de proteína C reativa. No caso do Covid-19, tem caso passando de 10, 100, eu já vi casos chegando em 100 miligramas por litro. Então, assim, é um marcador de elevação muito absurda de infecção, de nível de infecção. Não à toa, é uma doença que, de fato, mata rápido, né? Então, destrói, né, os alvéolos e tal. Você tem uma infecção pulmonar ali bastante grave e que muitas vezes é irreversível e aquilo vai criando uma infecção cada vez maior até chegar em sepse e tal, e até o sujeito ter uma parada respiratória, por exemplo. Né? Então, eu não consideraria a proteína C reativa como um diagnóstico, como um meio de diagnóstico, mas ele te dá uma noção. Por exemplo, ele te dá um sinal, né? Diferente de sintoma. Sintoma é subjetivo, sinal é parâmetro mensurável. Então, por exemplo, chega um sujeito lá no ambulatório, está com uma proteína C reativa bem elevada, já seria um caso de triagem para tentar verificar, fazer um teste de fato. Né? Então, o sujeito chegou com uma proteína C reativa no ambulatório e aí ele vai para uma triagem para depois fazer um teste específico de reação em cadeia de polimerase para diagnóstico de Covid, seria um processo de triagem nesse sentido, não de diagnóstico, mas de triagem para diagnóstico. Ao mesmo tempo que também ele serviria, como dito antes, para você fazer um point of care, né, uma medição que você vai fazer uma autogestão, um auto monitoramento em casa, igual o diabético faz com medição de glicemia. É a mesma relação que a gente pode fazer do diabético. Então pensa assim, ó, o diabético, ele está com a glicemia alta, automaticamente o sujeito é diabético? Não. Se você comer agora, sua glicemia vai subir, naturalmente, né? Agora, se você tem um problema de resistência da ação da insulina, né, então você tem um problema pancreático e assim por diante, aí você vai ter o diagnóstico, né? Normalmente para fazer um teste de diabetes, na verdade, você faz aquele exame da curva glicêmica e da curva da insulina. Então você fica lá no ambulatório 4 horas coletando sangue e tomando carboidrato, né?
a cada meia hora, alguma coisa assim, para ficar justamente vendo esses picos de glicemia e pico de insulina. Baseado nisso que você vem com o diagnóstico se o sujeito é diabético ou não. Ah, qual que é agora, mas qual que foi a suspeita dele? Ele ter ficado com uma glicemia alta em casa, comeu um doce, alguma coisa do tipo, e ficou com uma glicemia persistentemente alta. E aí ele ficou desconfiado, ele fez um teste prévio de tirar reagente, fez um teste prévio, glicemia alta, fez um outro teste, glicemia alta, fez um outro teste, glicemia alta. Então a recomendação é que você procure examinar para poder procurar ver se você tem diabetes ou não. Ah, o cara tá com diabetes, tá? Vai fazer o tratamento medicamentoso, vai fazer várias coisas, e também o tratamento não medicamentoso, como exercício físico, dieta, etc, etc, etc. Mas o que ele vai ter que fazer em casa? Medir a glicemia. Então a proteína C reativa vai entrar nesse mesmo contexto. Ele não serve para diagnóstico, ele serve para suspeita. Você vai ter uma suspeita de diagnóstico, e aí com a suspeita de diagnóstico o sujeito vai para uma triagem. Então, a proteína C reativa está alta. Beleza, faz o teste de Covid-19 nele. Ah, teve diagnóstico. Vamos dar um exemplo aí, Henrique. Desculpa te interromper e te cortar de forma tão incisiva. É isso, né? Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse aqui em casa esse medidor, e ainda que eu estou me sentindo meio tonto um dia, tal, poxa, eu ia medir isso aí, eu ia fazer esse acompanhamento, né? Às vezes até para a pessoa que já foi internada, saiu, voltou para casa, tem casos que a pessoa tem uma recaída e precisa voltar, então é isso, né? É claro que a questão do Wesley aqui, uma questão bem interessante é que, poxa, isso também aconteceu com a cloroquina, com a ivermectina, a anita, com várias coisas assim que acaba criando um processo, uma comoção social, né? Que pula Tem que etapas. tomar cuidado para você não romper esse parâmetro técnico, não romper por conta do que aconteceu na pílula do câncer, o que aconteceu na própria cloroquina, né? Hidroxicloroquina, seja lá qual tipo que for. A gente tem que tomar bastante cuidado justamente para isso, para você não usar essa comoção social para crescer, para todo mundo ficar famoso aqui, amanhã depois todo mundo aqui está famoso e tem um monte de gente aí morrendo por conta. A ideia não é essa, né? A ideia não é como é que eu posso falar, como o Henrique mesmo falou, não é substituir o diagnóstico, é ser mais uma ferramenta de monitoramento, né? De poder ajudar. E uma coisa que de repente tem gente aí que não é o caso no Brasil, com quase nada de testes, né? A gente não está testando nada. A gente pode até entrar nesse assunto agora, né? Que a ideia era terminar com esse assunto, mas assim, poxa, se fosse numa outra realidade que tivesse um drive-thru aqui na esquina da minha casa, eu poderia me sentir compelido a ir lá testar e sempre que, poxa, não necessariamente, talvez ia gastar à toa lá, não estou com sintoma de nada, né? Por que eu vou lá testar? Né? De repente seria mais um equipamento aí, mais uma forma, mais um parâmetro para ser avaliado, monitorado. Certo? Obrigado aí, Wesley, obrigado, Henrique. A gente tem mais gente entrando que de repente gostaria de falar. Marisol acabou de entrar agora, seja bem-vinda, Marisol. Tá um pouco baixo o microfone aí. Ixi. Não tá me ouvindo? Aham, agora sim. Acabou? Seja bem. A gente começou com o Marcelo ia falar um pouquinho assim do que ele vem estudando aí, e aí foi de ponto em ponto, a gente acabou falando dos projetos novos que estão surgindo aí, tanto da Chantal quanto do Henrique. A gente acabou entrando num tema super polêmico aqui, que é justamente a própria pandemia de Covid. Então a gente estava já no grupo do laboratório um pouco antes disso, questionando, né? Poxa, realmente que pandemônio está virando essa pandemia, né? Como será que vai ficar o Brasil aí, o resto do mundo? A gente não sabe, né? Quer falar um pouquinho aí? Alguém quer tomar coragem aí, Marcelo? Não, assim, olha, outra pergunta que eu gosto muito de fazer, Bock, bom, assim, se é para entrar em polêmica, né, eu gosto muito de dois assuntos.
Um deles são os professores, tem muitos professores aí com certeza, né? É como os professores estão fazendo aí, se já começaram as aulas virtuais, se não começaram, se já virou uma loucura, né? E esse acho que é um ramo aí que dá bastante assunto. E o outro que também tem a ver com a educação, né? E agora com o comercial do Enem, eu acho que os caras não têm noção, né? Os caras não têm Que é noção. isso, mano? E com o comercial isso apareceu mais ainda, né? Será que a gente está criando uma geração, sei lá, o pessoal chamava de millennials, né? O Bruno aí é millennial. Será que Millennium vamos Falcon. fazer os coronials? Será que a gente vai fazer uma sociedade ainda mais desigual? Porque a gente vai ter crianças que não vão estudar por 6 meses ou adolescentes que não vão estudar 6 meses antes do Enem e só vai bem no Enem quem tiver tendo aula online, quem tiver na escola particular, quem tiver como... E voltando a falar, né, igual o Dudu aqui, pô, tá muito difícil, mas a Lígia, ela estudou pedagogia, ela senta do lado dele e ela tenta ajudar ele, cobrar ele as lições que ele não fez e tal, e tá sendo difícil. Agora eu fico imaginando uma criança lá no Capão Redondo, de onde eu venho, né, que a mãe não estudou pedagogia, que provavelmente não tem a mínima noção do que a criança está estudando, que não tem tempo de estudar com ele, e que a criança não tem nenhum recurso para ter aula online, né? Então, será que a gente está criando... Então, dois assuntos super polêmicos aí. Um das aulas online e um da nova geração aí, que a gente pode estar aumentando essa desigualdade. Fica à vontade para abordar os temas aí. Eu vou falar bem rapidinho, Marcelo. Acho que você respondeu sua pergunta, né, quanto à desigualdade, a aumentar a desigualdade. E, assim, o que eu quero falar disso é bem simples, assim, bem rápido. Nunca, para mim, essa pandemia, ela derrubou uma série de máscaras, né? Acho que a figura da gente usando máscara e as máscaras caindo, porque nunca para mim ficou tão claro algumas coisas. E eu acho que o termo que eu cansei de ouvir de inclusão digital, para mim nunca ficou tão claro como falta a inclusão digital, né? Como a inclusão digital parece uma coisa assim, sei lá, de quando eu era menino o pessoal falava de eletrificação rural, de chegar a energia lá nos Cofundó, né, nos sertões do Brasil, e assim, era uma coisa, pô, e para mim, acho que a inclusão digital parecia uma coisa muito, pô, mas peraí, cara, você passa na rua, todo mundo tem um celular e tal, né? Não é só isso a inclusão digital. Muito do que a gente vê de fake news e abusos, quase uma lavagem cerebral, parece que poxa, fizeram uma lavagem cerebral da pessoa, não é possível que seja tão cega, né? Por quê? Porque tem a ver com isso, da pessoa não ter tido essa inclusão social, então ela fica muito vulnerável. Passa a bola para frente. Então, já que o Marcelo falou sobre AD, aí eu vou falar porque tá difícil. A educação, né, tem muito a ver com ciência. Por quê? No Brasil, né? Por quê? A gente tem o MEC. O MEC é um centralizador de políticas de educação. Só que acontece? Vocês sabem quem é o ministro da educação, né? Quem é o ministro do MEC. Então, qual que foi a solução que eles fizeram? Eles criaram um comitê, chamado Comitê Externo ao MEC, que fez um monte de políticas, tentando preservar a estrutura que existia antes no MEC, que o ministro atual está tentando desmembrar a passos largos. E aí, nessa situação agora do Covid, EAD, nós não temos nenhuma política sobre educação à distância, nada, nenhuma orientação. Basicamente é o e daí total. Aí eu vou ser polêmico, porque eu sou polêmico. O foco da área da educação, da área da cultura, nunca foi tentar, no atual governo, nunca foi tentar estabelecer ou pluralizar a educação ou a cultura. A visão deles é uma visão de guerra. Então, eles estão destruindo o que estava anteriormente porque para eles estava errado. Então, tem uma destruição. E o que acontece? No campo de guerra,
terra arrasada, que é o campo atual, você não tem nada do MEC, você não tem nenhuma política do MEC. Então esse comitê de educação, que eles criaram externo ao MEC, tenta orientar. E aí você vê que tem muitas coisas legais acontecendo que não são tão divulgadas porque é um comitê externo, né? Então, mas em Pernambuco tem a referência à educação à distância, Manaus é referência à educação à distância, e eles estão criando essas políticas e semanalmente tem reuniões que são abertas em lives em que você consegue acompanhar e ver. E aí eu tô fazendo, tô ensinando à distância, eu tento assistir as lives, e aí baseado no que está acontecendo com os outros professores, vocês estão conseguindo passar o conteúdo para o aluno ou não, aí eu me baseio para conseguir melhorar minhas aulas. E aí o que vai ressaltar é isso, o lema do governo era mais Brasil e menos Brasília. Isso é muito real porque não existe nenhuma orientação. E aí, na ciência, que é a pergunta do Wesley, por que a gente está pulando etapas em vez de fazer uma ciência consistente? É porque a está Deus dará, não tem nenhuma política de ciência do governo. Então, você tem várias iniciativas que são de bom coração, né, com boas iniciativas, tentando mitigar esse problema sem a ajuda de uma orientação. Então, esse é o problema. Você quebrou a cadeia porque de cima só vem besteira e desfeito, e aí você tem um monte de gente preocupada, engajada, que está tentando consertar isso. É isso. Da minha parte, eu tento acompanhar movimentos de educação, movimentos sociais, ver o que eles estão fazendo e aí, baseado neles, eu me oriento. Porque você não tem uma linha de comando, tá tudo fracionado. Esse é meu comentário. Legal, Bruno. Maravilha, sim. Gostaria de pedir uma palavra também. Pode ficar à vontade, pode mandar. Já que alguém está no front aqui, né? No egresso da Universidade Pública, né? Sou graduado, mestrado, doutorado pela Unicamp aqui de Campinas, né? Mas atuo na instituição privada no Jaguariúna. E estou aqui hoje por conta do Henrique, né? Grande parte das amostras de atletas são atletas universitários que a gente foi contratados para fazer a proposta de diretor de PCR, né, são atletas universitários da Universidade Paulo Freire. É bacana, é interessante saber que vocês aí estão com essa discussão, com essa questão. Assim, a realidade hoje nas universidades públicas, quantos aqui são alunos de mestrado ou doutorado? Eu acho que... Acho que por coincidência não tem nenhum aluno de mestrado, é só aluno de doutorado ou aluna de graduação, que é Chantal. E C, né, Chantal? É. Legal, Chantal. Não calhou, que a gente mais tem aluno de mestrado, mas eles não quiseram participar. Mas tem vários concluintes aí, né? Tem eu, o Henrique, o Marcelo. A Marisol concluiu o mestrado dela também. Tem vários aí concluídos. Eu vejo uma realidade de escassez total de mercado de trabalho para vocês. E próximo, sou coordenador de curso, mas cuido de processos seletivos a todo momento. Nos últimos 4 anos, o que eu faço é diminuir o meu corpo docente por conta disso. No final do ano passado, assim que assumi o Ministério da Educação tomou posse, que foi liberado a percentil de 40% da graduação presencial à distância. Isso impacta diretamente nas postos de trabalho na rede privada para pessoas como vocês. Não acho que interiorizando a rede pública dará conta de abraçar toda essa força de trabalho que é produzida nas universidades públicas. Grande parte disso vai para as universidades privadas, assim como eu estou, né? Mas a realidade que eu tive, né, ao sair do doutorado 4 anos atrás, gente, não é a mesma de hoje. Hoje a gente vive uma realidade diferente. Em tempos de pandemia, eu estou aqui em reuniões diárias discutindo a flexibilização da matriz para já operar no semestre que vem, já com 40% de flexibilização no ensino à distância. Isso se dá em torno de 2 noites do curso noturno, ou uma manhã e uma tarde no curso integral, sem posto de trabalho, sem atribuição. No curso de graduação em Educação Física, que é o qual que a gente trabalha lá na UFARJ, à distância, hoje existem algumas instituições que têm cerca de 2.000, 2.500 até 3.000 alunos matriculados numa única graduação, né? 6 professores trabalham nesses cursos. Então, é triste. É triste ver assim, a qualidade que vocês têm de desenvolvimento de tecnologias, informação,
quanto de transdisciplinaridade eu estou vendo aqui nessa live. Viu, Taiguara, só para dar uma ideia aí, tem um pessoal que é de ciências biomédicas, tem um pessoal de engenharia, tem a Marisol que é antropóloga, então tem, acho que transdisciplinaridade aí. Tem Tá? um doido aqui que estuda gerontologia, né? Então, tem o Henrique da educação física, né? Mas uma coisa, não vamos falar muito assim, porque tem vários aí dando aula, começaram agora a dar aula na universidade particular, né? Obrigado aí. Cuidado aí. Opa. Vocês não têm estabilidade. Não Tá fala me muito, ouvindo? não. Não, eu também não Fala Tá tenho. me ouvindo? Pode falar, Marisol. Acho que assim, né? Porque aqui, desculpa, eu nem queria entrar tão cedo nessa reunião, acabei de chegar, nem sei o que tá rolando aqui, mas não resisti depois do seu comentário, Taiguara, porque assim, além de mostrar pra gente o quanto a gente tem votado errado e o quanto as políticas de educação estão equivocadas já, talvez há uma década, qual que é seu ponto, né? Porque é isso, tipo, a gente um pouco já sabe que depender de instituições privadas é furada, porque é um mercado que está pensando em lucro, né? Logo, de fato, a primeira coisa que eles vão cortar é professor, enfim, não tem nenhum compromisso com o ensino, com nada, né? Tem compromisso com o lucro. E é O isso, professor né? é gasto, né? A gente é visto como gasto, então pode gasto. Isso é uma tristeza, porque talvez fosse da realidade de alguns aqui, não sei, mas pô, era super interessante. Eu lembro quando eu decidi pela área acadêmica que vinha atrás, dar aula na PUC, as coisas estavam extremamente interessante. Dar aula numa universidade de Salesiana era algo extremamente interessante. Isso simplesmente vaporizou em 10 anos. E acelerou muito. Só para fazer uma observação aí, Taiguara, é o seguinte, você está falando isso antes da pandemia, né? Isso. Antes da pandemia já existia esse ritmo aí de redução de professores, de EAD, né? Eu lembro que, sei lá, não tem 2 meses que eu falava com o Bruno que EAD é uma super tendência, né? A redução de professores está presente aí, cada ano a gente vai ter menos professores, né? Tanto na escola particular por muito tempo mas logo nas escolas públicas também. E acredito que o primeiro passo vão ser os professores se tornarem tutores, né? Porque apesar de você conseguir jogar uma aula para 2.000 alunos, né? Legal, você consegue, mas ser tutor, ou ser orientador dos alunos, você não consegue fazer isso com 2.000 alunos, né? Então, acho que o primeiro passo aí vai ser o professor virar tutor e depois a automação dessa atividade também de tutoria. Eu acredito que já temos softwares que são tão bons quanto professores fazendo isso, né? Então, acredito que, assim, primeiro passo EAD, automação de um professor através de curso EAD, e aí os professores vão ser empurrados para orientação ou para tutoria, e um segundo passo é a automação dessa tutoria também. Eu também vejo com dificuldade aí o futuro dos professores, com certeza começando na escola particular. A gente já aceitou tudo isso, então? É isso que eu tô entendendo? Tá dado? Não. Pera, ó. Uma coisa que eu ia comentar aí do Marcelo, e completando isso aí que a Marisol falou, da gente aceitar ou não, uma das formas é exatamente essa, é você não deixar aquele telecurso, né? Não fazer o seu material um telecurso 2000 que o aluno vai lá e aí depois ele tiver a página tudo certinho. Na verdade, quanto mais bonito e bem preparado o seu material, melhor. Só que se ele tiver num ponto que não precisam mais de você, você sai. Então, né, deixa ali o pulo do gato, né, para ficar com você. Então, deixa uma parte que seja obrigatória a sua interação com os alunos, né, que vai chegar aquela hora, olha, eu vou ter que resolver os exercícios com os alunos, e eles vão perguntar, porque senão, se você entregar tudo de mão beijada, você entregar o seu material todo lá, né, e eu também já fui coordenador de curso, viu, Taiguara? Mas eu fico imaginando o coordenador de curso numa universidade particular que está sendo
pressionado, se ele tiver com todo o material, aquele cara ali, poxa, desculpa, ele pode ser substituído. Ele já está automatizado. Então, Marisol, a resposta é não. Né? Faça o que precisa, dê o material certinho, mas você não pode você mesmo criar o seu robô, criar alguém que te substitua, por favor. Né? Tanto que se não fosse importante, a gente não estava aqui fazendo uma live, chegou a ter 15, 16 pessoas ao mesmo tempo aqui conversando. Né? Essa interação humana, ela é muito importante. Tem gente falando que a gente que não gosta do termo, por exemplo, isolamento social. A gente não está isolado, a gente tem um isolamento físico. Né? Pô, eu tô interagindo, todo dia eu tô tendo reunião com o pessoal, meus filhos, reunião com os colegas de escola, ou então jogando jogo por rede, né? Mais velha aí adora os joguinhos de rede. Cara, isso é uma interação. Então a gente não está isolado socialmente, a gente está isolado fisicamente. E uma coisa que é importante ressaltar é que vocês estão falando dos professores, EAD, a Croton e tudo mais, mas e o aluno? O aluno de escola privada, então até agora pode complementar porque eu dou aula, ele é muito dependente do professor. Tipo, nas universidades públicas tem uma certa autonomia do aluno que vai sendo reforçada do começo ao fim. Agora, em universidade privada, eu pude notar que os alunos são muito dependentes do professor. E aí, se não tem professor, isso quebra a cadeia. Não, concordo plenamente, Bertão. Eu acho que e assim, é a mesma realidade. Eu frequentei toda a graduação na universidade pública, né, mestrado, doutorado, e atuo profissionalmente na privada. A dependência é exatamente a mesma. Mas isso daqui é muito sutil ainda, é muito enfraquecido frente às demandas que de fato regem, né, essa questão. Então, o momento da fala aqui, né, trazer esse lado negro, que o Leonardo está me corrigir ali na hora, mas é bastante sincero, é de colocar mesmo, a gente precisa de políticas públicas que enfrentem isso. Justamente, senão, a gente vai tomar conta, e a Croton, que é citada aí, é o maior aglomerado educacional do mundo. Não existe nada parecido em nenhum lugar do mundo como tem aqui. Eu acho que, bom, desculpa, é isso, eu tô chegando tarde nessa reunião, eu tô assim, Questão de ordem. estou participando de palestras e coisas desde sei lá que horas, então assim, né, minha cabeça está fervendo, foi aí um longo dia de discussão de ciência, né, marchas pela ciência, enfim, no meio de uma pandemia, né, e acho que assim, a gente não dá mais para continuar a discussão, enfim, eu não sei nem o que sugerir, porque eu sei que vocês gostam de pragmatismo e eu não tenho isso, mas eu acho que assim, se a gente não aproveitar essa oportunidade para levar a discussão para outro lugar, para pensar sobre outras coisas, para pensar sobre soluções que fujam desse esquema Croton que está, assim, até agora, em 5 minutos de reunião, eu só entendi que todo mundo já entendeu que está errado esse esquema Croton, certo? Eu acho que se eu for o primeiro a falar aqui, eu sempre fui defensor da universidade pública, embora eu tenha estudado em universidade privada, né? Eu fiz graduação em universidade privada, então eu sei bem a diferença. Depois fui fazer mestrado e doutorado na Unicamp também, assim como o Taiguara comentou, né? E que a Marisol também conhece muito bem, né? Tá trabalhando lá, né, Marisol? Tá fazendo pesquisa lá. E poxa, é gritante a diferença, então eu acho que assim, a gente deve defender essa bandeira. Muito, sei lá, se vocês quiserem a gente pode até alongar mais, assim, mas eu até gostaria de abrir assim, mais para cada um fazer uma colocação final. Eu acho que também já passou de 1 hora, aí daqui a pouco o Bruno não consegue gravar mais, aí vai encher o HD. Brincadeira. Tá enchendo. Mas assim, o começo dessa marcha virtual pela ciência é justamente essa, né? É cada um mostrar um pouquinho do que está fazendo de pesquisa, abrir aí para uma conversa, para uma discussão aberta, esclarecida, e também é uma parte política. Acho que a parte que a Marisol perdeu foi justamente o começo, que a gente estava falando. Essa ação da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, é justamente uma ação, não existe nada, mas vocês estão politizando. Gente, o ser humano é político, tem como. A partir do momento que tiver
dois homens nas cavernas ali e um peixe, eles vão ter que chegar numa política de como dividir o peixe. Vai ser com o dente, com a mão, com o tacape, se o mais forte vai tentar dar tacape na cabeça do mais fraco, e a política existe desde o começo do ser humano, né? Desde o começo da nossa espécie. Então, é uma ação importante porque justamente luta contra os cortes que vem sendo, já desde outros governos, vem sendo cada vez mais progressivos na área de ciência. Então, é por isso que chama Marcha pela Ciência. Certo? Então, por mim, eu encerro aqui. Se alguém puder falar, cada um fazer uma colocaçãozinha final aí, curta, a gente já estourou nosso tempo de 1 hora, a gente já está com 1h11. Mas obrigado a todos por participarem. Eu acho que essa discussão ela não tem fim, ela não precisa ter fim e ela não pode ter fim. Né? Acho que a gente tem que discutir isso mais. Nosso pragmatismo aí, como o Marisol comentou, é imediatismo, não adianta, isso não se resolve numa conversa e a gente deve sim pensar em ações de longo prazo. A gente tem muito ainda o que crescer como nação, principalmente do ponto de vista científico. Muito obrigado a todos. Passo a palavra aí para quem quiser, pode abrir o microfone e falar. Acho que eu vou complementar então. Acho que o Marcelo tinha falado que há 2 meses atrás estava falando sobre EAD e eu não sei o que o Marcelo estava pensando. Eu estava pensando daqui a 5, 7 anos, 10 anos. E o que aconteceu? Foi em 2 meses. Então, essa pandemia, o que ela possibilitou, ou o que está possibilitando, é que coisas que a gente pensava daqui a muito tempo estão tendo que acontecer muito rápido. Por exemplo, há pouco tempo atrás, tinha 50% da população brasileira não existia para o governo. Não existia de jeito nenhum. Tipo, não aparecia em nenhum sistema, não aparecia em lugar nenhum. E eles tiveram que, através do auxílio, resgatar essas pessoas. Então, metade da população brasileira não aparecia no sistema, não votava nem nada. Como é que a gente pode ter uma nação em que 50% das pessoas são excluídas e as outras 50% não são representadas? É um país que vira tipo quase uma tribo, sabe? Tem várias tribos espalhadas por aí. A tribo que grita mais alto é eleita. E aí continua gritando mais alto pra tentar deixar surdo quem perdeu a eleição. E assim a gente vai indo. Então só o meu ponto é, a pandemia é uma tragédia. Ela é algo aleatório que vai acontecendo, tipo, seria muito melhor que não acontecesse, mas ela aconteceu. E a gente tem que tentar aproveitar algo bom dela, né? Acho que isso é da humanidade, tentar extrair algo bom de uma catástrofe. E ao longo da história teve várias coisas terríveis que conseguiu se extrair algo bom dela. E acho que o que vale a pena é que países como o Brasil, que excluía metade da população, que não se preocupava com infraestrutura, um mundo que estava começando a excluir a ciência, estava começando a deixar de lado para pensar em política e negacionismo, acho que a pandemia vem para tentar, se tiver um lado positivo, a gente acelerar tudo que a gente talvez tentar acrescentar as pessoas que estavam incluídas e tentar acelerar todos os processos que demoram anos. Tipo, esse lance dos 50% era um projeto de 10 anos e foi adiantado para uma semana. Então era possível fazer desde o começo, o que faltava era vontade política e agora houve a vontade. Então a pandemia é isso, né? Se a gente puder extrair algo bom é acelerar as coisas que edificam a nossa sociedade, tentar acelerar os processos bons, tentar afugentar as coisas ruins que poderiam acontecer, como exclusão da ciência, como deixar astrólogos tomar conta do mundo, e a gente tem que fazer isso, né? Senão tudo vai ser em vão. Milhares de pessoas vão morrer em vão. Acho que essa é a minha opinião. Posso falar rapidinho? Opa, Então. Serginho, seja bem-vindo. Por que você não falou antes? A gente, agora que eu me toquei que você estava aí, que você entrou, eu estava falando, eu estava meio preocupado aqui. Passou, cara. Só, desculpa, também acho que como a Marisol também cheguei um pouquinho atrasado, né? Eu tava fazendo uns negócios aí em casa e não deu para entrar antes. Mas assim, vocês viram lá a notícia daquela revista que publicou reconhecendo a ciência do Brasil, a pesquisa do Brasil, como sendo uma das melhores do mundo. E ao mesmo tempo ele critica fortemente o nosso presidente, dizendo que como que ele pode ser contrário à ciência, como ele pode ser contrário a todo estudo no mundo que está tendo aí para combater a pandemia, né?
todo mundo da ciência estudando, brigando aí com esse vírus aí, procurando uma solução, e ele falando que não, que é uma gripezinha, né? Isso foi criticado. Voltando ao assunto lá que o Marcelo comenta, né, a respeito do ensino EAD, pelo menos dentro dos institutos das universidades, né, nós não fomos preparados em nenhum momento para lecionar algum tipo de curso EAD. É diferente de uma universidade privada, né, que ela monta um curso em cima disso para ganhar o dinheiro, né, contrata profissionais, contrata, sei lá, escritórios aí especializados nisso para montar um curso EAD para ganhar dinheiro, né? O ensino presencial é muito importante, tanto que é importante que em nenhum momento lá o instituto ou mesmo as universidades comentaram em retornar às aulas em EAD. EAD é somente os cursos que têm EAD. Os alunos que entraram para fazer o curso em EAD sabem que o curso dele vai continuar em EAD. O curso que não está preparado para ser em EAD, os professores também não estão preparados para dar aulas em EAD. O máximo que a gente consegue fazer em aula EAD é como essa reunião aqui, eu marcar com os meus alunos, compartilhar a minha tela do meu notebook e falar para eles, olha, a minha aula vai ser essa, coloco uma apresentação de slide como se fosse em sala de aula e faço. Mas isso não é uma aula, um ensino em EAD, né? Nós não estamos preparados para fazer um ensino em EAD, principalmente em profissões aí como engenharia, né, tecnologias, cursos técnicos. Como é que eu vou dar um ensino em EAD para esse pessoal, né? É muito complicado. Então, é diferente de você entrar numa universidade privada sabendo que você vai fazer um curso em EAD. Você entra ciente. Se a escola federal aí, o instituto ou universidades federais falar, não, vai ser aberto os cursos de mestrado ou mesmo de pós-graduação em EAD, os alunos que entrarão saberão que a formação será em EAD, né? É diferente, realmente é muito diferente. O propósito é diferente. O propósito da universidade privada é ganhar dinheiro. O negócio deles é um lucro. Se eles tiverem 3.000 alunos fazendo aquele curso, para eles melhor. Ele tem medo do professor. Então, desculpa te interromper, Araque. O que você falou vale para outras áreas também, né? Como que fica essa pandemia dentro dos hospitais que não são sociedades, alguns são até sociedades beneficentes, mas assim, eles geram lucro, né? Eles estão preocupados com lucro. Uma coisa que estão questionando é justamente como vai ser a hora que surgir os primeiros medicamentos, os primeiros remédios que vão ser projetados para a Covid, eles vão chegar com preço muito alto. E aí, como que vai ser isso, né? Será que a gente vai ter leis como a gente teve no passado, com o AZT, né, contra o HIV, que quebravam a patente? Então, a gente já devia começar a pensar nisso também. Acho que o pessoal do legislativo já deveria começar a bolar leis para nos proteger justamente disso. A empresa que faz, a farmacêutica que vai fazer os primeiros remédios, e esses sim vão ser projetados para a Covid, eles vão vir com preço muito alto. Vão vir cerca de 100, 200 vezes o preço que eles poderiam ser, né? Então, uma das formas já tem gente aí se articulando para tentar quebrar a patente desses negócios. E vem o questionamento, né, Sérgio? Uma escola é para ser pensada no lucro? Para mim, não. Para mim, eu acho que a escola tem que ser pública, não tem essa, não. E o hospital também. Com certeza. Bom, pessoal, só desculpa aí ter entrado tarde e ter falado alguma coisa aí. Um abraço. Imagina, cara, obrigado. Muito legal. Tem mais um monte de gente aí que não participou aqui, que de repente pode ser que tenha vergonha, não conhece a gente, pegou o link lá e está só querendo escutar, não precisa participar. Mas se alguém quiser participar também, aí fica à vontade. Olha, tem a Tir, tem um outro Henrique, tem o Patrick,
Pessoal, quem quiser participar aí, fica à vontade, tá? Aqui é um espaço aberto. Se Boa noite, chegar aí. pessoal. Boa noite para todos. Opa, boa noite. Prazer, meu nome é Patrick. Boa noite, Sou aluno Patrick, do fica à curso de vontade. pós-graduação. Boa noite. Sou aluno do curso de pós-graduação. Inclusive, estou aqui pelo Henrique também. Eu conheço um pouco do projeto do Henrique, acompanhei um pouco do projeto do Henrique. Inclusive, eu estava no dia na defesa do mestrado dele, achei bem bacana. E eu fiquei com uma dúvida que eu não consegui tirar isso. Atualmente eu trabalho numa clínica de fisioterapia e medicina do esporte. E eu trabalho muito com exercício clínico lá, né? Então a gente tem pacientes, por exemplo, com artrose, pacientes com doenças metabólicas. E aí, pelo que eu entendi, na verdade, o processo de proteína reativa, pela análise, ele era mais uma ferramenta, como o Henrique mesmo falou, para evitar a quantidade de gente sobrecarregando o sistema de saúde. Eu queria entender, acho que a pergunta vai mais para o Henrique, eu queria entender, por exemplo, se tivesse um paciente que tivesse, por exemplo, já com uma doença, por exemplo, uma artrite, um processo inflamatório já de uma doença, se automaticamente se isso influenciaria muito no nível de PCR a ponto de influenciar nessa triagem sobre a Covid-19. Henrique, pode responder. Sim, eu compreendi a pergunta. O Patrick é meu aluno da especialização, né? E é um parceirão aí que a gente tem, né? É um bom aluno. Com relação a nível de proteína C reativa em alguns quadros de doenças crônicas, né? Você vai perceber que o valor fica pensando um em pouco acima de adotar 0,8. um Normalmente vai cachorrinho, ficar que você entre acha? 10, 20 Um miligramas por cachorrinho, o que você acha? litro. Ocorre que no Essa Covid-19 quarentena a gente está aqui, vendo os casos severos, que são alguma aqueles coisa que pra... têm risco de óbito, chegando em valores do tipo 100, por exemplo. Então, mesmo que você tenha um obeso, mesmo que você tenha um diabético, uma pessoa com câncer, um paciente com Alzheimer, alguém com uma prótese ali, ou alguém que tem um problema osteodegenerativo, qualquer situação desse tipo, vai ter um nível de inflamação, mas não é uma inflamação tão acentuada. É o que a gente chama de low grade inflammation, né? Inflamação de baixo nível. Então, é um quadro inflamatório, ele existe sim, ele está acima do valor normal, só que não é um valor extrapolado, né? É um valor ainda controlado, de baixo grau crônico. Ocorre que o Covid-19 ele é uma situação aguda, né, e rápida, de elevação rápida na inflamação, na infecção. Né? Então, volto a dizer, chegando a valores até de 100, né, 100, 200 miligramas por litro. Né? É uma situação bastante forte. Então, se você comparar, se o sujeito fosse dosar proteína C reativa, o cara é obeso, o cara é diabético, o cara tem uma doença osteodegenerativa, tem uma prótese, seja lá o que for, ele tem um pouco de proteína C reativa elevada. Ele vai chegar em torno de 5, 10 miligramas por litro, alguma coisa nesse sentido, né? Agora, o cara com Covid, ele passa muito disso. Então, mesmo assim, você conseguiria fazer um filtro, né, nesses valores. Chegou uma pergunta agora aqui que eu vi, deixa eu ver, que eu acho que complementa a pergunta do Patrick. O Wesley falando aqui, se houve uma correlação desses níveis altos de PCR com citocina storm. Cara, eu não sei da citocina storm, mas você tem a proteína C reativa, ela só vai ser aumentada a partir do momento que você eleva a interleucina 6, tá? Então o que vai acontecer? Você tem um processo inflamatório, você teve uma lesão, você teve um contato com vírus, qualquer coisa do tipo. Sim, uma tempestade, agora sim, tempestade de citocinas, boa. O que vai acontecer? Quando você tem uma ação de macrófagos, neutrófilos, células imunes, inatas, atuando num processo, numa demanda, né, ali de um agravo, seja de qual ordem for, essas células imunes vão produzir bastante interleucina 6. A interleucina 6 cai na corrente sanguínea e vai para o fígado. E o fígado vai ser estimulado a produzir a proteína C reativa.
Vale dizer então que ao mesmo tempo que você aumenta a proteína C reativa, normalmente você eleva algumas interleucinas, por exemplo, a interleucina 6, que é a mais clássica nesse contexto, porque é justamente ela que induz a elevação da proteína C reativa. Mas também tem TNF-alfa, interferon, porque interleucina 8, interleucina 1 beta, né? Então você tem algumas citocinas que de fato contribuem para que haja uma elevação da proteína C reativa. Por isso que a proteína C reativa ela é interessante porque ela é um marcador. Em vez de você dosar 10 proteínas inflamatórias, que vão te dar um contexto enorme, né, tipo de várias situações que você não vai conseguir dar conta de tantas variáveis, né, do que pode estar acontecendo com o sujeito, você isola só pela proteína C reativa, porque é ela que é o principal marcador e é a resposta de todas as outras. Né? Legal, legal. Muito bom. Eu realmente tenho muito que aprender ainda sobre tudo isso aí para poder acompanhar vocês, né? Já que a gente está fazendo esse projeto junto e parte maravilhosa de fazer pesquisa é isso, você aprender coisas novas. Pessoal, quem é o próximo aí para a gente fazer nossas colocações finais? Chantal, quer continuar aí? Posso falar. Pera. Não, tá ligado. Então, tô pesquisando algumas formas de como fazer um oxímetro. Tentei pesquisar como fazer com Arduino, porque achei até um sensor aqui, o Pulse Sensor, aquele que eu mandei a foto hoje. E eu tô tentando fazer um projetinho com ele. Por enquanto não deu certo, vou continuar com ele amanhã. E aí o que eu tava pensando, se isso der certo, não precisaria do computador. Eu só usaria o computador para compilar os dados para o Arduino, o código. E aí depois daria para usar uma bateria 9 volts no Arduino. Uhum. A gente podia usar o computador justamente para a parte inicial, né? A parte de calibração, ensaios, tal, botar tudo isso aí no LabVIEW, para daí depois a gente pensar em como embarcar, tal. Mas é muito legal, né? Um trabalho de IC que eu acho que é bem promissor também, o trabalho aí da Chantal, tá de parabéns, Chantal. Obrigada. Acho que começou com uma ideia, já está passando, né? Já está tendo desdobramento. Outras coisas. Uma pesquisa é isso aí, tem esses desdobramentos. Né? Muito legal. Obrigado, Chantal. Alguém mais, hein? Acabou, né? Acho que é isso. Pessoal, vamos lá, mais alguém aí para terminar? Palavras finais aí, Bruno, Marcelo. Eu quero ver a mensagem do Marcelo. Mensagem do Marcelo. Aí, um dos links é da The Lancet, né, que é uma das revistas aí mais famosas do mundo, e ela faz uma crítica, uma revista inglesa, né, ela faz uma crítica super dura pro Bolsonaro, né, então ela fala assim, o Brasil está com os casos aumentando, tem muitas mortes, de acordo com o Imperial College, na semana passada teve o maior índice de propagação do vírus, e mesmo assim o pior para a Covid no Brasil não é nada disso, é o presidente. Então, assim, eles foram bem duros, assim, como é uma referência aí, né? Então não sou eu que estou falando, é a The Lancet que está falando. Não é uma opinião minha, no mínimo uma opinião de diversos pesquisadores. Outra coisa que eu coloquei aí no chat também foi a maravilhosa sátira ao Prova do Enem. comercial do Enem, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas assim, é maravilhoso, assim, você que se vire, né? Você que vá à luta, né? Maravilhosa. Acho que a menina pegou bem o espírito do comercial e legal, eu deixei essas duas fontes aí para vocês e ainda apesar do pragmatismo, né, eu sempre tento entender muito bem os cenários e atuar de acordo com o que está acontecendo para eu não me dar mal depois, eu deixo aí essa mensagem positiva para vocês de vamos dar risada disso por enquanto, beleza? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, Marcelo. Boa noite, Marcelão. Legal contar contigo aí. Não sei. Quem que é a próxima? Posso falar?
Tem direito ainda? Pode. Pode. Só pode, ó, mas você só pode falar 1 hora, tá? Porque a gente tinha combinado 1 hora, então 1 hora cada um. Eu acho que a alegria é muito importante mesmo, enfim, corroboro aqui essa pauta, que acho que ela é necessária e assim, acredito muito em vocês, né, vocês são essas pessoas que conseguem solucionar problemas, né, fiquei emocionado de ouvir Chantal falando, né, tão jovem aí, enfim, dá uma esperança, assim, nas coisas, né. Ela tem 30 Mas eu acho anos. que, assim, as evidências Ela parece científicas... jovem, mas ela já tem 70 anos. Ela tem. Já assistiu a OFA? É a Chantal, ela só tem entrou na faculdade agora. 45 Tão anos. fofinha, gente, precisa de apertar essa menina. Eu acho que assim, né, o que me preocupa um pouco é que as evidências são um pouco preocupantes, né, que assim, Covid é um retrato de um cenário amplo, né, de transformações ecológicas, enfim, de uma relação com o ambiente muito problemática, né, então assim, o Bruno estava aqui falando de acelerar soluções políticas, né, enfim, de populações até então não incluídas na pauta nacional, serem incluídas, eu acho que, claro que isso é importante, mas eu acho que assim, né, desculpa, eu cheguei até com uma postura um tanto pé na porta aqui, mas acho que o que eu queria dizer, assim, que é importante desacelerar nesse momento para pensar soluções mais a longo prazo, né, como o Araque e o Bob estavam colocando, né, porque eu acho que, assim, é claro que a gente tem que pensar soluções técnicas para o que está acontecendo agora, mas eu acho que a gente tem que pensar em como desacelerar esse cenário, sabe? Porque a gente não dá mais para consumir e viver como a gente tem feito, né? E claro, a gente tem percebido isso há um tempo, a pandemia só faz disso mais radical, mais extremo, né? Nos coloca nessa situação radical de ter que repensar nossas práticas todas, né? Que a gente come, que a gente veste, como a gente estuda, como a gente ama, como a gente trepa, né? Enfim, a gente tem que rever meio que tudo. E, então, assim, eu sei que é muito difícil essa matemática, né? De como conciliar um pragmatismo para a solução de problemas concretos e reais que precisam ser enfrentados. E, por outro lado, pensar em novos modos de existência que, enfim, eu acho que é isso. Eu queria muito poder fazer questões pragmáticas, porque eu sei que vocês iam dar conta de responder. Mas eu não tenho nem essas questões nem respostas. Mas o que eu acho é que assim, a gente tem que pensar juntos maneiras de desacelerar, pensar em como, enfim, pensar para além das soluções práticas e pragmáticas, como que a gente pode imaginar outra relação com o ambiente, outras práticas, se engajar em outro tipo de, enfim, se responsabilizar por processos mais amplos, né? Porque acho que o que a gente viu também com essa pandemia é o quanto a gente delega das nossas atividades, né? Domésticas, enfim. A gente não cozinha, não cuida da casa, a gente parou de fazer tudo isso. E não que necessariamente a gente tenha que voltar a fazer isso, mas acho que a gente tem que repensar o valor disso, repensar o nosso engajamento com a produção de comida, né? Que a gente come uma comida super envenenada e que a gente não tem nenhum compromisso com nada, né? Enfim, mas não é porque a gente é irresponsável, é porque a gente vive num sistema que justamente roubou isso da gente, né? Mas para nos vender outras coisas, enfim. Eu sei que daí é um pouco utópico o que eu estou falando, porque exige uma grande revolução, mas eu sinceramente acho que vocês são capazes de fazer, então queria muito que vocês me ajudassem nisso. Poxa, obrigado por tudo que você falou, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a mudança se faz, às vezes ela se faz aos poucos, às vezes ela faz como passa o trator mesmo, né? Como o Bruno estava falando, que esperava 5 anos, o negócio foi em 2 meses. E eu acho que é momento sim da gente repensar essa nossa relação com a comida, com os trabalhos de casa, com a família. Eu tenho vivido muito isso aqui, que a minha esposa está trabalhando e eu estou ficando com os 2 meninos. E, cara, foi do dia para noite também, assim. Um dia eu não fui, no dia 16 de março não ia ter aula no Instituto Federal, e eu fiquei e os meninos foram para a escola. E eu fiquei sozinho em casa, eu tô sozinho em casa, mas na terça eles já estavam aqui no dia 17, e eu querendo fazer o meu trabalho e eles querendo minha atenção, então
é isso. Eu acho que é o momento sim da gente repensar, e eu acho que quem está esperando, né, o Átila falou, uma série de pessoas falou, quem está esperando a gente voltar para o que era, cara, tá ferrado, não vai voltar para o que era, não vai voltar. Se amanhã mesmo aqui acontecer, sei lá, um milagre, né, alguém descobrir que, sei lá, qualquer bobagem aí cura a Covid, e nós não temos mais que fazer isolamento nenhum, porque, sei lá, você vai comer uma pílula mágica e aspirina que seja, e todo mundo está livre desse problema, o mundo já mudou. A gente já mudou. Pra gente já é comum fazer reunião aqui. O computador que a gente sempre pôde fazer, não fazia. Quantas vezes eu fui sair da minha casa para ir num lugar para fazer uma reunião que era uma reunião besta. E que hoje em dia essas reuniões, bestas ou não, né, podem ser feitas pelo computador, muito mais prático. Quantas vezes eu deixei de lado ali, preferi fazer um miojo do que fazer um arroz ou feijão, porque vai que o feijão pode ser especialista em fazer arroz e feijão. Pra minha panelinha, né? Pra minha quantidade ali. Mas eu não, né? Ali tô pilotando. Então a gente tá mudando isso aí. Bock, o pessoal tá chamando esse novo normal, né? É porque novo normal ficou muito comum, assim, né? Não dá, você não enxerga o problema do corona quando você fala, vamos ir para o novo normal. O pessoal tá chamando um nome diferente agora, né? De normaralho. Eu acho que esse nome traz o espírito, assim, não é o novo normal, né? O normaralho. Talvez daqui a 2 meses a gente chegue aí no normaralho. Marisol quer falar aí, Marisol? É que eu acho que eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é importante, que assim, partidário e político são duas coisas muito diferentes, né? A gente pode fazer uma ciência e uma tecnologia apartidária, mas a gente não pode fazer uma ciência e uma produção tecnológica apolítica, né? Enfim, para quem não sabe, eu sou antropóloga, né? Eu sou antropóloga da ciência. A gente trabalha com teorias que procuram justamente evidenciar o modo como a ciência é social, né? Ou seja, ela não está fora da sociedade, ela não é feita em torres de mármore, a parte dos problemas da sociedade, enfim, ela se presta a solucionar problemas da sociedade e ela é atravessada por pautas, né? Enfim, dizer que é política não é dizer que é uma ciência mal feita, não é dizer que é uma produção tecnológica enviesada, não é nada disso. Eu acho que nosso compromisso, eu acho que assim, esse cenário de negacionismo, de crença, de dogmatismo religioso, questionar a produção científica é parte da nossa falha, do nosso compromisso de voltar para a sociedade o nosso papel social, né? Então, acho que assim, mais do que nunca a gente tem que mostrar para que servimos, né? O que estamos fazendo, traduzir o que a gente faz para a sociedade, né? Enfim, ter uma responsabilidade social ser aberta, porque senão é isso, né? A gente dá abertura para crenças e dogmas questionarem uma produção científica que já há muitos séculos tem se legitimado dentro de critérios, né? Enfim, a ciência ela é verificável, né? E a gente não está produzindo opinião, a gente não está produzindo nada fora de uma lógica que não seja que não seja legitimada pelos nossos pares, enfim, acho que a gente tem que se armar com tudo isso para dizer por que é diferente produzir dogma e produzir ciência, né? Boa. Pessoal, quem é o próximo aí na lista? O Henrique Souza Dias gostaria de falar, não sei. Acho que todo mundo aqui já falou. Se ninguém quiser falar mais nada também, a gente encerra. Já. O que vocês acham? Tudo bem? Tá certo? Vamos fechar? Ô, Bock, uma dúvida. Você acredita que depois de tudo isso a gente vai ter uma nova renascença pra ciência? Nada é impossível, né? Eu acho que muita coisa vai mudar, a sociedade ela está sendo repensada. Talvez sim, porque assim uma coisa que eu adoro, por exemplo, ir para congresso, né? E eu sempre fui muito refratário a esses webinários, né?
Por quê? Porque, pô, o cara vem te cobrar, né? No caso da nossa área lá, da Sociedade Americana de Órgãos Artificiais e tal, eles querem cobrar, tipo, $1.000 para você participar de um negócio, que é isso que a gente está fazendo. Tá maluco, cara? E não, tipo, você quer simplesmente lucrar $1.000, né? Então, eu sempre fui muito refratário a isso aí, tive muito pé atrás com isso e outras coisas, outros cursos de EAD e tal. E eu acho que eles vão acabar popularizando, e esses congressos todos que estão sendo ou desmarcados ou remarcados para serem por videoconferência, eles devem acabar ficando mais baratos, as pessoas devem começar a trocar mais ideia, porque a importância do papel de um congresso, de um simpósio, de um colóquio, de um curso, é justamente essa interação entre as pessoas, e eu acho que isso vai ficar muito mais fácil. A sociedade vai começar a olhar, né, do meu ponto de vista, a sociedade já está olhando isso que a gente está fazendo, uma naturalidade que em janeiro, fevereiro a gente não olhava. Tipo, 3 meses atrás a gente não achava que ia ser tão prático fazer isso, tão gostoso, né? E tão produtivo. Então, acho que do ponto de vista de produção científica vai melhorar. Vai ser mais comum a gente fazer reuniões e congressos e trocar ideia e discutir. Então, eu acho que sim, a gente pode ter, mas também fique muito otimista, porque o que nos espera aí, pelo menos o prognóstico dos próximos meses, talvez anos, é crise econômica, né? A gente sabe que, infelizmente, é isso aí que manda, né? O pessoal que manda é dólar disparando, saída de divisas do Brasil, então tipo, isso vai dificultar, isso vai acabar fazendo com que achate nosso salário, já estão falando em congelamento de salário do servidor público e por aí vai. Então isso, por um lado a sociedade está se reinventando, e por outro lado quem domina a sociedade, quem sempre controlou, quem sempre foi os grandes donos dos meios de capital e tudo mais, eles vão continuar se reinventando também, né? Reinventando formas de continuar no poder, continuar mandando a gente trabalhar para eles, né? Seja fazendo carreata, seja fazendo lei, ou seja fazendo como o governo fez hoje, foi lá e entrou dentro do STF lá com um monte de empresários para forçar a coisa. Não faz sentido, né? Mas assim, toda ação tem uma reação, e embora a gente tente uma revolução, seja uma revolução social, política, todo tipo de revolução, que você falou de uma possível renascença, né? Uma renascença, se ela vier, essa revolução, ela vai ser acompanhada de uma contra-revolução, ela vai ser acompanhada de uma extrema reação, né? Os reacionários são exatamente esses que sempre dominaram, né? São os caras que decidem quanto vai custar meu mouse, e se eu vou poder comprar